Bom, boa tarde, bom dia. Não sei se a luz sobre mim, baixar um pouquinho. Nossa amiga Rosa Passos, a João Gilberto de Saia. Bom, como para parafrasear a Maria Gabriela, eu não deveria fazer essa resenha, enfim, não é uma resenha, essa gravação que eu fiz em francês e que era destinado só para os francófonos inicialmente, porque eu tenho, fora o Tropicália MPB, o site bilíngue, um blog que se chama Art et Musique Populaire como excuse, ou seja, arte e música popular como desculpa. Um dia eu vou explicar esse título muito estranho, mas que fala um pouco de tudo, sempre ligado à música, à arte também, música internacional também, por isso que não tem o seu espaço no site Tropicália MPB, porque eu não consigo largar totalmente a música internacional. Eu consegui um tempo, mas eu estou voltando cada vez mais a precisar dos dois, na verdade. Então, não era previsto, mas enfim, ao mesmo tempo eu sempre fiz uma matéria e sempre fiz o equivalente na outra língua, e eu não consigo fazer um sem fazer o outro. Vai ficar na minha cabeça e eu vou ficar chateado com isso. Enfim, coisa minha. Então, nessa gravação que eu fiz em francês, era para falar de alguns livros que eu achei aqui, o que até comprei na última hora, quando estava na Bélgica, algumas semanas atrás, e que tem a ver, e tem coisas também que tem a ver com o Brasil, é por isso que eu me permito de fazer essa gravação também em português. E vamos dizer que essa gravação é sobre o que eu falei para os francófonos, mais ou menos. E eu também o adaptei um pouquinho para que seja do interesse de quem fala português, e não só os brasileiros portugueses, mas até os portugueses falam bastante francês. Estou falando de Lisboa. Tem que se lembrar que o francês foi a segunda língua obrigatória a ser estudado na escola. Para quem tem agora 35, 40 anos, muita gente fala francês. Você vai para Lisboa, além de 35 anos, muita gente fala francês, muita gente muita gente esqueceu, mas a maioria fala francês e, enfim, consegue ler em francês e tudo mais. Não é o caso dos brasileiros, evidentemente. Mas, enfim, era para falar de livros. Então vamos falar de livros, justamente. Vou falar mais ou menos o que eu falei para os nossos amigos francófonos da Bélgica, da Suíça, da França, claro, do Canadá e outros países ou parte de países que falam a minha língua maternal. Mas vamos começar justamente com o que tem a ver com o Brasil. Saiu aqui no Brasil essa série de... são 13 normalmente, aqui tem um pouco menos de 13. Pequenos livros, assim, são quase todos iguais, só que é só a cor que muda. Só a cor. Tem 7 artistas internacionais e tem 5 artistas nacionais. O livro a série se chama O Livro do Disco. Com isso você já tem uma ideia que cada livro é dedicado a um disco e, claro, a um artista. Ou seja, a gente escolhe um artista e o disco mais representativo do artista, mais emblemático, digamos assim, daquele artista. Bom, para citar, os brasileiros têm o Tom Zé, por exemplo, e não tem todos, né? O Legião Urbana, Tom Zé com o Estudando Samba, Legião Urbana, As Quatro Estações, que mais? O Rapa, Lado A, Lado B,
A Tábua de Esmeralda, Jorge Benjor, Jorge Ben, na época quando ele fez o disco. E é muito eclético e parece mais óbvio ainda quando a gente fala dos livros dos artistas internacionais, como tem Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Joy Division, isso é interessante. Stevie Wonder, que é o sol, e Joy Division, que é realmente uma escuridão total. Neil Young, com Harvest, ou até The Velvet Underground e Nico, com o primeiro disco do Velvet Underground. De Lou Reed, claro, e de John Cale. Eu gosto muito desse formato, é muito fácil. Eu não li ainda, porque eu comprei ontem, é novinho, não sei se tem muitas lojas que tem ainda. Saiu na editora Kobogo e estou conferindo aqui, mas cada livro tem o seu próprio autor e é legal, é fácil de levar na bolsa e tudo. Eu sou muito pontual, por exemplo, eu vou esperar uma pessoa querida para tomar um café, essa pessoa, como sempre, está atrasada, então você pode começar a ler 3, 4 páginas ou até o livro inteiro, dependendo da pessoa com quem você tem um encontro. Então é muito legal. Agora, próxima vez eu vou falar para você se vale a pena, se num pequeno livro a gente consegue realmente resumir, mas eu acho que sim. E quando a gente não conhece muito bem o disco, claro que a gente vai se referir a uma plataforma como Spotify, Deezer ou Apple Music. O que eu faria, é meu estilo de trabalhar. Primeiro vou escutar o disco muitas vezes até conhecer bem, e só depois eu vou ler o livro, porque ler livro com títulos que você não se refere ainda a alguma coisa, é melhor conhecer o disco primeiro. Mas enfim, cada um trabalha do jeito que ele quer. Então essa série que tem 13, claro que a gente pode apostar que vai ter mais, e essa coleção vai crescer. Eu acho que é bonitinho, é legal. E eu acho que se além do mais é interessante, melhor ainda. Ficamos com o português do Brasil, com esse livro aqui. Quem pode me dizer como funciona a música? Seria bem cara de pau a pessoa que vem me dizer assim, e vou te explicar como funciona a música. Só que quem vem me dizer isso aqui agora é David Byrne. Então, neste caso, eu vou calar a boca, porque David Byrne é uma pessoa que eu admiro muito, ex-líder dos Talking Heads, banda essencial da New Wave nova-iorquina, mas não só New Wave e não só nova-iorquina. Se a gente se lembra de Remaining Light, Fears of Music, que tinha muitos elementos de percussões africanas e tudo mais. David Byrne foi sempre um cara que buscou os sons de outros países. Um pouco como se eu falava aqui do André Abujamra, por exemplo. Mas enfim, são duas personagens completamente diferentes. Mas, enfim, falar de New Wave é um pouco redutor no caso do Talking Heads. Mas, enfim, o primeiro disco era o qualificativo usado pela banda do David Byrne. E David Byrne é um cara que tem uma ligação muito grande com o Brasil, provavelmente que você já sabe disso, grande amigo do Caetano Veloso, da Marisa Monte também. E que lançou um pequeno selo no final dos anos 80, e foi David Byrne, na verdade, para falar da minha experiência, foi através dele que eu conheci pela primeira vez as canções do Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, João Bosco e outros que me esqueço.
bom, já conheci um pouco a bossa nova, mas a MPB tradicional foi realmente David Byrne, através dessas coletanias. Depois o segundo volume era o samba, mas não era o samba com samba que toca lá fora, era, por exemplo, SPC ou É Preciso Muito Amor, enfim, samba que brasileiro conhece, mas o que não toca lá fora. E o terceiro volume era sobre o Tom Zé, e que foi, aliás, a grande salvação do Tom Zé, que botou Tom Zé de novo embaixo dos holofotes, porque ele estava completamente esquecido, Tom Zé. E olha que o Tom Zé é provavelmente um personagem mais tropicalista de tudo, que ficou tropicalista, que ficou com essa maluquice, que continuou a misturar o antigo com o novo e, enfim, com essa invenção que até hoje em dia faz que ele faz shows muito engraçados, legais, profissionais e sempre lotado e muito cultuado desde então, desde David Byrne até fora. Eu sou testemunha disso. Então o David Byrne é um cara muito aberto, um cara aí é ele que vai nos explicar como funciona a música. Na verdade, ele não vai explicar para a gente como funciona a música. Em um título um pouco provocativo, claro, ele fala simplesmente que tem canções que pode tocar as pessoas, mas que pode tocar as pessoas dependendo do estado emocional, que depende também de... por exemplo, com quem você estava, com seus pais, com seus amigos, com a sua namorada, sozinho, triste, mais triste que um paulistano, que um palhaço do circo Vostok e tudo mais. E ele vai botar realmente todos os parâmetros que fazem que uma canção pode tocar você ou não. Pode ser um lugar, você estava numa igreja, na natureza, numa boate, enfim, várias coisas assim, vários momentos, e que faz que algumas canções, até obras-primas, passaram acima das nossas cabeças porque a gente não estava pronto a captá-las. E isso é uma parte do livro, né, que é muito grosso. E, então eu diria até que é um livro um pouco interativo, porque ele se faz essas questões e é um pouco como se ele perguntava para você: será que você lembra de um momento como esse? Será que você perdeu, na sua opinião, também uma canção que normalmente não podia ser perdida? Então é muito apaixonante esse livro. Eu pensei que depois de 10 páginas eu ia dormir, mas não, depois de 1 hora já tinha lido mais do que a metade, apesar que a capa é muito minimalista e tudo mais, enfim. Mas é um livro que realmente eu recomendo, porque é um livro diferente falando da música. Porque um tratado sobre a música, um método sobre a música é geralmente chato, né? Isso não, isso é bem escrito, bem humorado e é inteligente. A gente aprende coisas que realmente a gente tem a ver com as pessoas, né? Não tem que ser músico. Então, como ele é também compositor e que ele conhece muito os ritmos do mundo, ele tem uma base para poder falar também da música em si, das dicas, o que pode atrair nos sons, canções que vão até as pessoas e as pessoas se ligam diretamente. Então, eu recomendo 1000 vezes esse livro, Como Funciona a Música, de David Byrne, na editora Amaryllis.